Ele está entre nós. E a coisa mais legal que eu acho é que em Deus, é que a gente tem um Deus presente, sabe? É um Deus que caminha com a gente. Isso é muito legal. Na lição de hoje, lá com os meninos, parte do texto que a gente leu, Deus está falando exatamente isso com a gente. Ele é um Deus presente. Pede, e eu vou te ouvir. Pode bater, que eu vou abrir a porta para você. Eu estou perto, eu estou acessível. Então vamos reconhecer esse Deus entre nós. Pai, muito obrigado por estar entre nós, muito obrigado por ser acessível. O Senhor, como diz a tua palavra, é um Deus de vivos, porque para o Senhor todos vivem. O Senhor é um Deus presente, atuante. Isso acalenta tanto o meu coração, em meio a tantas lutas que eu e meus irmãos vivemos, saber que o Senhor está pertinho de nós e acessível é algo extraordinário. Nos ajude, Senhor, por misericórdia e graça, nos ajude a não duvidarmos da tua palavra. Nos ajude, por favor, Pai, a nos rendermos à tua palavra. É até estranho dizer isso para o Senhor, mas o Senhor nos conhece, sabe a nossa dificuldade. Nós lutamos contra a nossa carne o tempo todo. E por vezes a nossa carne parece estar vencendo, Senhor, mas em nome de Jesus, nós haveremos, com a tua graça e misericórdia, vencer a nossa própria carne e fazer aos outros aquilo que nós queremos que seja feito a nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a vivermos diferente desse mundo. Nos ajude, Pai, reconhecer a tua graça e misericórdia, glorificar o teu nome, para que nós sejamos cheios de ti. Nos ajude, Pai, a compreendermos o que a Gabi nos falou de forma tão extraordinária, reconhecermos que somos incompletos, que na medida que a gente chega ao Senhor, nós nos enchemos do Senhor e nós nos tornamos completos, e assim nós podemos ser seres melhores. Nos ajude, Pai, nos ajude a acreditar na tua palavra, viver a tua palavra, reconhecer a tua presença entre nós, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, as nossas comunicações. Bom, começo a falar sobre o encontro das mulheres da MCM, que vai acontecer no próximo sábado, às 16 horas, aqui na igreja. Então, todas as mulheres aí estão convidadas a estar presentes. 16 horas aqui. A turminha está fazendo atividades muito legais. Então, você que está de fora, procure estar junto, tá certo? Para participar. Também, nós, como liderança, nos reunimos e entendemos que é necessário fazer um pequeno ajuste na programação da EBD. Então, a partir do dia 13 de julho, no nosso aviso aqui está falando a partir do dia 6, mas vai ser a partir do dia 13 de julho, porque no dia 6, o que a gente vai ter? No primeiro domingo de julho? A ceia ágape, tá certo? Então, a partir do dia 13, nós não teremos esse intervalo do cafezinho de manhã, mas a gente não vai ficar sem café, não. O café vai para depois da programação, tá certo? Para a gente melhorar a dinâmica de culto, e isso vai ser bom também. E o culto à noite, eu particularmente já ouvi algumas reclamações, o pessoal fala, o culto é muito pequeno, por que é tão pequeno? Inclusive, teve pessoas que frequentavam a igreja que começaram em outra igreja porque falaram que o culto aqui é muito pequeno. E faz um esforço para chegar aqui, quando chega já está indo embora. Então, a gente vai tentar fazer um ajuste, o nosso culto vai ser de 7, como era antigamente, às 8h30, tá bem? Vamos ter mais tempo para ficar junto, para conversar, para ouvir um pouco mais da palavra, para cantar mais, para testemunhar. Então, vai ser muito, muito gostoso. Então, e você que só vem de manhã, faz um esforço para vir à noite. A gente recebe tanto de Deus, e a gente recebe também tanto do mundo, e a gente precisa de um contraponto com o que a gente recebe do mundo durante a semana toda, sabe? Faça o esforço para estar aqui com a gente, tá bem? Nos 2 horários de culto. Dá tempo para você ir em casa, almoçar,
tirar um cochilo à tarde, organizar a sua agenda da semana e voltar à noite. Dá tempo. Então, celebração, já falei. Sim, teremos também um encontro de casais no dia 12 de julho, tá certo? O valor R$ 110. Vocês podem procurar o Elbert, pode procurar Dirley, não é? Pode procurar Pastor Pedro, tá certo? Dá seu nome. Esse evento é para casais, tá certo? E aí você vai arrumar alguém para ficar com as crianças e vai lá curtir esse tempo com os nossos irmãos. Nossas atitudes sociais, pastor Levi está nos cobrando voltar a falar, porque nossa cesta está ficando vazia. Sempre que você puder, venha, traga alguma coisa, tira da sua despensa. Eu mesmo esqueço sempre, gente. Esqueço. Eu preciso melhorar isso. E se você é como eu, coloca aí, eu vou tentar fazer isso aqui hoje ainda, quando eu descer daqui, eu vou colocar um despertador, porque eu não lembro. Então, você pode colocar um despertador, trazer um alimento não perecível, tá certo? E se por acaso você trouxer um alimento que está com a data de vencimento próxima, por favor, me avise ao pastor Levi, para que a gente possa entregar mais rápido esse alimento, porque senão perde, tá certo? Vamos ficar atento a isso. A Érica, nossa secretária aí, está pedindo para lembrar, inclusive ela já puxou a minha orelha, porque a gente precisa responder ao censo. Eu já cheguei, ela me cobrando, acredita isso? Ela falou, Elza, você não respondeu ao censo? Eu falei, mas eu respondi. Aí ela falou, não, aquele era teste, agora você tem que responder o oficial. Então, por favor, não faça como eu, por favor, responda ao censo, isso vai nos ajudar a compreender melhor a igreja e até nas atividades, os aniversariantes, vai ajudar em tanta coisa. Então, por favor, e se você tem dificuldade com a tecnologia, aí você pode procurar o Hudson. O Hudson é craque na tecnologia, pode procurar a Érica, tá certo? Para que a gente resolva isso. Eu estou brincando, mas ele é mesmo, esse menino é antenado, ele não só toca contrabaixo, não. Olha lá, que menino bonito. Está lá recebendo o carinho da esposa, que bonitinho. Eu queria achar um momento para constranger o Hudson, mas é difícil demais. Vamos ler a Bíblia? Vamos ficar de pé? E, como domingo passado, vamos ler numa só voz e depois a gente já começa nosso momento de adoração através dos cânticos. Hoje nós estamos aqui com Layara e sua equipe. Então vamos lá? Todo mundo achou? Está projetado ali, quem não achou? Não. Ali com... Vamos ler outra vez? Porque a gente errou o início, agora a gente vai acertar. Vamos lá. Por isso... Não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Amém. Vamos louvar? Bom dia, irmãos. Quem puder permanecer de pé para que a gente possa louvar o Senhor. Em consonância com o que a gente acabou de ler e com o que a gente ouviu hoje mais cedo, nós vamos começar cantando que a única razão da nossa adoração é o nosso Senhor, que Ele é a nossa única esperança e que por isso nós o louvaremos.
enquanto cantamos a nossa próxima música, quem veio preparado pode trazer seus dízimos e suas ofertas. E se os irmãos quiserem aproveitar também para dar um abraço gostoso no irmão que ainda não viu, que ainda não deu bom dia, aproveitem para fazer isso também. Por ter feito carne para estar conosco, para nos aproximar de Deus, para nos salvar, para redimir os nossos pecados. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado e carinho com as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, tem aberto a porta quando a gente bate. Deus, muito obrigada, Senhor. E agradecemos por esse domingo, por esse culto. Agradeço por todas as ofertas que foram entregues, pelos meus irmãos aqui presentes. Que o Senhor cuide de cada um, cuide das suas famílias. Guarde esse resto de culto, fale aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.
Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam da sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em torno, e a ação do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele. E a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele.
Amém, amém. Uma boa manhã a todos. Graça e paz de Jesus, amém? Amém, louvor abençoado. Abra sua Bíblia, meus irmãos, vamos estudar Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 25. Com a graça de Deus, hoje a gente caminha bem dentro desse texto. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 4, a partir do verso 25. Amém? Todo mundo achou? Amém? Vamos orar, irmãos? Obrigado, Pai, por mais essa manhã, alegria de pertencermos ao Senhor. Tu és a fonte das fontes, Tu és o motivo de estarmos aqui, Senhor. Ó Jesus, como nós te amamos, como nós te desejamos. Senhor, que nessa manhã o Senhor abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que essa palavra, Senhor, que vamos compartilhar, possa não apenas fazer sentido, Senhor, para nós, mas, sobretudo, possa descortinar diante de nós o Seu reino, como nós cantamos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Senhor, que nessa manhã todos possam ver esse reino, e a beleza desse reino, e a beleza desse rei, esteja entre nós e fale conosco. Por meio de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Como nós temos aprendido aqui em Efésios, Paulo começa o capítulo 1 dizendo que o Pai nos escolheu, o Pai, o Deus Criador, nos escolheu, o Filho entrou no tempo e no espaço e nos salvou, e o Espírito Santo nos selou. Então, a salvação pertence ao Senhor. E nós somos, irmãos, do povo dessa salvação. Nós recebemos o nome de igreja, palavra do grego, eclesia, aqueles que foram chamados para essa grande assembleia, chamados para esse grande ajuntamento. E essa nova sociedade, que foi fundada a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a igreja, agora ela precisa viver em novidade de vida. No capítulo 4, nós vemos isso de uma forma muito clara. Paulo introduz o capítulo 4 dizendo: agora, irmãos, verso 1, vivam de maneira digna da vocação de vocês, em resposta à maravilhosa graça de Deus, que enviou o seu único Filho, e Ele derramou o seu sangue por nós, na cruz do Calvário. Imagina que cena crua é essa. O Filho de Deus ensanguentado, e por meio das suas chagas e das suas feridas, nós fomos reconciliados com Deus. A nossa reconciliação, meus irmãos, é pela graça de Deus. Paulo vai dizer isso no capítulo 2, mas ela não foi de graça. Foi pago um alto preço para que pudéssemos agora estar diante do Senhor. E como nós respondemos a essa maravilhosa graça? Nós respondemos agora nos submetendo ao senhorio de Jesus. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o Senhor da igreja. Portanto, nós precisamos viver, como o apóstolo Paulo vai dizer agora, uma vida que agrada ao Senhor. E no capítulo 4, a espinha dorsal desse capítulo é justamente Paulo argumentando sobre essa dupla verdade. E como nós viveremos? Ele vai responder essa pergunta clássica. Ele vai dizer: nós precisamos viver em unidade e em santidade. Essa é a principal argumentação do capítulo 4 do apóstolo Paulo. Primeira, em unidade, porque nós precisamos viver em união com Cristo. Irmãos, a igreja não existe por causa de um projeto humano. A igreja não gravita em torno de uma visão de um ser humano. A igreja não existe, nós não existimos
porque tem um pastor e nós gostamos do pastor, e ali nós nos identificamos com o discurso do pastor, então nós caminhamos juntos. Não é isso. Não, absolutamente, nós não gravitamos em torno de uma instituição humana. Irmão, pedra e tijolo e organização humana não podem nos salvar. Ser batista não pode nos salvar. Nós não servimos a nossa denominação, em primeira instância. Nós não somos escravos de instituições humanas. Nós afirmamos de forma muito sólida que nós gravitamos e existimos por causa de Cristo e para Cristo. Portanto, a igreja de Jesus, ela não é subserviente às ideias de um ser humano. O fator unificador da igreja não são os ideais e os projetos de um ser humano. Mas o que mantém a igreja unida é Cristo, gente. E qual que é a função do ministério pastoral? O que é que o pastor deve fazer na igreja, além de não atrapalhar a obra de Deus? É falar com os irmãos justamente isso. Estejam unidos. Unidos. Em unidade. Mas em Cristo. Por causa de Cristo. E no poder de Cristo. Vivemos para a glória de Jesus. O Espírito de Deus que Ele fez habitar na sua igreja é o Espírito da unidade. É o Espírito da comunhão. Paulo vai argumentar isso, ele na sua bênção apostólica, ele vai dizer, a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão que vem por meio do seu Espírito. Irmãos, e ai de nós, quando nós atentamos contra a unidade da igreja. Ai de nós, quando nós provocamos fissuras na nossa comunidade. É por isso que nós aqui, domingo após domingo, apelamos aos irmãos, para que possamos viver em unidade. Porque esse é o projeto de Deus. Esse é o plano de Deus. Deus deseja que o seu povo viva em unidade. Um dos textos que eu mais gosto, em toda a Assembleia a gente compartilha, é o Salmo 133, quando o rei Davi vai dizer, ó, quão bom e quão agradável é, não apenas a nós, mas sobretudo agradável ao Senhor, quando os irmãos vivem em comunhão. Então Paulo vai dizer, nós precisamos viver em unidade. Ele vai dizer que nós somos membros uns dos outros. Nós nos articulamos, nós nos precisamos, nós nos dependemos uns dos outros. Paulo vai dizer, então olha, prestem atenção, vocês precisam viver da maneira digna da vocação de vocês. Vivam, portanto, em unidade. Vivam em Cristo e permita que Cristo una vocês. Permita que a verdade do Evangelho una vocês. A igreja é edificada sobre a verdade, gente. Aqui nós não pregamos a nossa verdade, nós pregamos a verdade de Jesus. Ele é o fundamento. O que deve nos manter unidos é a verdade do Evangelho de Jesus. Paulo vai dizer isso e vai argumentar, e nós já estudamos sobre isso, mas a segunda perna da sua argumentação, dessa espinha dorsal do capítulo 4, é a santidade. Aí Paulo vai dizer, olha, agora que vocês estão andando em unidade, porque vocês vivem em comunidade, vocês precisam santificar a vida de vocês. E aqui existe uma retroalimentação muito interessante, porque na mente do apóstolo Paulo, a santidade só é possível no meio da comunidade. Porque enquanto vivemos em unidade, enquanto nós amamos o nosso irmão, enquanto nós perdoamos o nosso irmão,
enquanto nós andamos com o nosso irmão a despeito das divergências e das diferenças, nós nos santificamos. Porque nós abrimos mão da nossa vontade, do nosso orgulho, por amor ao nosso irmão. Aí o Espírito nos santifica, para que a gente consiga amar mais ainda o nosso irmão. Então, quando nós estamos vivendo em comunidade, e a vida em comunidade, irmãos, é um esforço, porque nós, por natureza, ainda pecaminosa, que ainda opera em nós, nós queremos a divisão, nós queremos a cisão, nós queremos cultivar mágoas, nós queremos a revanche, nós queremos a vingança. Essa é a nossa natureza, gente. Mas quando nós abrimos mão das nossas vontades e das nossas razões e dos nossos direitos e nos submetemos à comunidade e aos irmãos, nós nos santificamos, porque nós matamos a nossa carne. E assim nos parecemos com Cristo, porque foi justamente isso que Jesus fez. A palavra do Senhor diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Portanto, devemos amar o nosso irmão, sendo ele ainda um pecador. É assim que somos chamados a viver, gente. É nessa unidade que produz santidade. E quanto mais santo nós somos, quanto mais parecidos com Cristo nós somos, quanto mais nós aprendemos a odiar as coisas que Deus odeia e amar as coisas que Deus ama, óbvio, isso é evidente que essa é uma obra do Espírito, mas quanto mais nós nos santificamos, mais nós desejamos estar na companhia dos nossos irmãos. Portanto, ser santo é viver em comunidade. E ao mesmo tempo que quando vivemos em comunidade, nós nos santificamos. É por isso que não existe santidade fora da comunidade. Por que eu falo isso, irmãos? Me permitam, mais uma vez, eu ser repetitivo. É porque eu assisto muito internet, e o que tem de pastor falando, com todo respeito, bobagem, dizendo que você pode viver uma vida com Cristo fora da igreja. Esse ensino não é o ensino das Escrituras. Isso é uma modinha que absolutamente nada tem a ver com a palavra de Deus. Quanto mais distantes da comunhão dos santos, mais a nossa vida se deteriora, mais distante estamos da santidade. Santidade e comunidade, segundo a argumentação do apóstolo Paulo no capítulo 4, andam juntos. O crente precisa da igreja. Uma ilustração que eu aprendi quando eu era adolescente, na minha classe de catecúmenos, de novos convertidos. A brasa fora do braseiro se apaga. Não é assim? Não é? O crente fora da igreja se apaga, se suja. Mas o crente na igreja, ele se santifica. Porque é aqui que nós ouvimos as verdades inconvenientes do Evangelho. É aqui que nós ouvimos aquilo que nós não queremos ouvir. E uma das funções do ministério pastoral, e aqui estão os espinhos, pastor Marcos, aqui estão os espinhos do ministério pastoral. O pastor, muitas vezes, é esse porta-voz de más notícias. Porque o pastor é chamado por Deus a falar aquilo que a sua comunidade muitas vezes não quer ouvir. E às vezes, gente, é fácil entreter o rebanho. Para usar uma expressão do Spurgeon, é fácil pastorear, entreter bodes. É só você dar o que eles querem. E sai todo mundo feliz e dando tapinha nas costas do pastor, e a igreja até fica cheia, porque, que mensagem legal, eu ouvi o que eu quis. Mas não é esse
O ministério pastoral não é essa a nossa vocação. Nós somos chamados a pregar a verdade do Evangelho. E essa verdade, muitas vezes, ela é inconveniente. Mas o texto aqui do apóstolo Paulo vai dizer que quando nós entendemos que nós precisamos, por amor a Cristo e por amor à sua igreja, santificar a nossa vida, Paulo vai dizer que nós precisamos nos despir de algumas coisas e nos revestir de outras. Usar aquela ilustração lá do filho pródigo, mais uma vez, o filho mais novo, quando voltou para a casa do pai, a palavra do Senhor diz que ele estava com as vestes sujas, imundas, trajes andrajosos ali, daquela vida pecaminosa, gastou tempo, dinheiro e a sua vida com a prostituição, e agora ele volta todo imundiçado, com aquelas roupas sujas. E o que o pai imediatamente mandou fazer? Tire essa roupa, tome um banho, coloque novas roupas no meu filho. Irmãos, é isso que o Evangelho faz conosco. Ele nos despe das nossas roupas sujas. Porque nós não podemos estar na casa do Pai com roupas sujas, gente. Ouviu isso, irmãos? Estamos ouvindo isso? Nós não podemos entrar na casa do Pai com roupas sujas, com as roupas imundas do pecado. Nós não podemos. A gente não pode estar diante do Pai e levantar as mãos diante do Pai com as roupas imundas deste mundo. Deus deseja do seu povo vestes novas. Nós só podemos chegar diante de Deus tomados de banho e com as roupas brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, fruto de almas que anseiam e desejam a santidade de Deus, desejam as coisas de Deus, amam as coisas de Deus. Esse é o ponto, gente. E aqui no verso 25, o apóstolo Paulo em diante, o apóstolo Paulo vai mexer em algumas gavetas e falar um pouco apenas. Ele continua a sua exposição no capítulo 5, mas aqui ele começa a introduzir agora a forma como nós devemos viver. Do verso 17 até o verso 22, ele vai falar sobre essa questão ainda da unidade. Ele vai dizer, verso 17, isso, portanto, digo no Senhor e testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância e que vivem pela dureza do coração deles. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver de vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, Paulo está argumentando aqui o seguinte: vocês não devem mais viver como os gentios, vocês viviam assim antigamente. Mas vocês morreram para esse mundo. Se é que de fato vocês entenderam o Evangelho, vocês então morreram para esse mundo. O mundo vive de acordo com uma lógica, a sua própria lógica. Mas nós não. Nós precisamos agora viver a partir da revelação do reino de Deus. É essa a argumentação do apóstolo Paulo. Então, se dispam dessa antiga natureza corrompida, inimiga e rebelde para com Deus, e agora se revistam dessa nova natureza que foi criada segundo Deus, e essa natureza
consiste em justiça e retidão, que são procedentes da verdade. Muito bem, e por conta dessa argumentação, Paulo vai dizer, verso 25, por isso, aqui ele vai dar alguns nomes aos bois, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros do mesmo corpo. Antes da gente entrar nos pormenores, a argumentação de Paulo é o seguinte, nós precisamos nos santificar, porque somos membros uns dos outros. Olha a ideia de Paulo de trazer santidade junto com unidade. Ele vai dizer, olha, você precisa santificar por causa do seu irmão. Olha a responsabilidade que nós temos. Porque, irmãos, à medida que nós nos santificamos a igreja. Quando nós pecamos, nós também ajudamos a desconstruir a igreja. Aqui está a nossa grande responsabilidade. Não existe nenhum pecado que não tenha uma repercussão social e comunitária. Se nós pecamos no nosso quarto secreto, esse pecado no nosso quarto secreto, ele vai repercutir, ele vai reverberar na nossa família e na nossa igreja. Isso é inescapável, isso é inevitável. Mas quando nós nos santificamos, quando nós nos apresentamos diante de Deus, na nossa intimidade, e lavamos a nossa alma na palavra de Deus, e desejamos as coisas celestiais, no nosso quarto secreto, essas coisas celestiais, irmãos, vão começar a curar a nossa família, a reverberar na nossa família e a reverberar na igreja também. Quando a gente vem com roupas sujas para a igreja, o nosso culto fica travado, gente. Quando a gente vem com mágoa no nosso coração, a gente trava o culto, meus irmãos. A gente impede que a bênção de Deus, o Espírito de Deus, atue entre nós. Mas quando a gente vem com a alma cheia de Jesus Cristo, quando a gente vem para a igreja com a alma cheia de amor, gente, de misericórdia, de graça e perdão, e você olha para o seu irmão, e você de fato o ama e o aceita, irmãos, aí Deus se presentifica. Deus se faz presente. E Deus cura. E Deus liberta. E Deus traz alegria. E Deus traz paz. E a gente não tem nem vontade de ir embora para casa. A presença de Deus é tão gostosa que a gente fala, eu quero ficar por aqui, bom esse lugar, vou fazer as tendas, faça uma tenda para Pedro, faça uma tenda para Tiago, eu quero ficar por aqui. Quando nós queremos e desejamos ficar na igreja, é sinal que a igreja está se santificando, gente. Agora, quando a gente quer ir embora rápido, não quer ver o irmão, é sinal que há pecado entre nós. Esse é o argumento central do capítulo 4. Aí Paulo vai dizer, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, somos membros uns dos outros. O que Paulo está querendo dizer com essa ideia da mentira? Pseudos no grego, pseudos. E aqui tem várias aplicações e várias implicações, mas aqui o John Stott vai dizer que, pelo menos duas, uma mais óbvia e a outra um pouco mais profunda, ele vai dizer o seguinte, vou tentar usar aqui uma ilustração. Se alguém perguntar para você assim, quanto que você ganha? Aí você diz assim, eu ganho 50 mil reais por mês. Na verdade, você ganha um salário mínimo, mas você fala, eu ganho 50 mil reais por mês. Isso é uma mentira de primeira grandeza, vamos colocar assim. Você ganha, o salário mínimo é 1.500 e pouco, não é isso? Mas você fala que ganha 50 mil. Isso é mentira, não é? Mas a segunda mentira, nessa ilustração, é o seguinte, é você ganhar um salário mínimo, mas viver como se ganhasse 50. Essa é uma mentira mais profunda. Os irmãos estão entendendo?
A primeira mentira objetiva seria você dizer para o seu irmão assim: eu te amo. Eu te perdoo. Fazemos parte do mesmo corpo. Compartilhamos do mesmo reino. Mas o seu coração, você está assassinando seu irmão. Essa é a primeira coisa é você mentir para o seu irmão e dizer que não ama. A segunda é que você deseja que seu irmão morra. Essa é a hipocrisia. Aí Paulo vai dizer: abandone isso. Abandone isso. Não fale mentira para o seu próximo, para o seu irmão. Não ame só de palavras. Abandone uma vida mentirosa e dupla. O reino de Deus é o reino da verdade, gente. A gente tem que amar de verdade, gente. Paulo vai dizer: queridos, perdão, o apóstolo João, não amemos de palavras, mas de verdade. De verdade. Portanto, deixem a mentira. E cada um fale a verdade com o seu próximo. Se é preciso reconciliar, reconcilie. Se é preciso perdoar, perdoe. Mas não viva uma vida de mentira. Não viva uma vida de mentira. Na igreja, na sua família, na sua vida pessoal, particular. Viva a verdade. Aí Paulo vai dizer, porque nós somos membros um do outro. E aqui o John Stott vai dizer: quem é que odeia a sua própria carne? Uma argumentação, inclusive, paulina. Porque quando nós mentimos para o nosso irmão, nós mentimos para nós mesmos, gente. Porque nós somos membros uns dos outros, meus irmãos. Ô, meus irmãos, se tem algo nessa manhã que eu gostaria que a minha igreja fosse ensinada, é justamente isso. Nós somos membros uns dos outros. Precisamos ser reconciliados. Somos a comunidade reconciliada com Deus, mas a prova que fomos reconciliados com Deus é que nós conseguimos também andar em reconciliação com o nosso irmão. Paulo vai dizer: abandone isso, abandone a mentira e fale cada um com o seu próximo a verdade. O argumento principal de Paulo para isso é: nós somos membros uns do outro, ou pertencemos ao mesmo corpo. Amém? Amém mesmo? Amém. Vamos parar por aqui? E vamos orar. Em nome de Jesus, a gente termina Efésios esse ano ainda, né? Vamos aproveitar esse momento, irmãos. Nós temos 5 minutos e orar ao Senhor sobre essa palavra que nós recebemos. Não permita que nenhum homem te julgue senão a palavra de Deus. Que nessa manhã Deus possa, por meio do seu Espírito, nos convencer daquilo que nós precisamos consertar nas nossas vidas. Que possamos amar uns aos outros, nos perdoar mutuamente, andar a segunda milha, dar também a capa, por amor ao reino, por amor ao rei, por amor ao nosso irmão. Ó Pai, que nessa manhã a Tua palavra, que é viva e eficaz, que divide juntas e medulas,
Ó Senhor, ela é uma espada de 2 gumes, poderosa. Que ela possa, Senhor, desnudar o estado do nosso coração. Ó Pai, e eu oro segundo a Tua vontade. Eu oro para que sejamos um, Senhor. Para que por meio do Teu Espírito e pelo poder desse mesmo Espírito possamos andar, Senhor, unidos em Ti, unidos na mesma verdade, na mesma fé, no mesmo Espírito, em sujeição uns aos outros, como a Tua palavra diz. Isso não é obra humana, Senhor. Esse convencimento não vem pelo argumento lógico, pela nossa eloquência, mas esse convencimento é obra do Teu Espírito, Senhor. Portanto, ó Espírito que é santo, santifique a igreja, para que nos santificando possamos andar em unidade, Senhor. Faça isso, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Por meio de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Enquanto cantamos, irmãos, se vocês quiserem ficar em pé novamente, nós vamos cantar aqui a essência do que fazemos. É o Senhor, que é a essência do nosso louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a Ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que eu mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego